boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Dopaminado Cast e a cidade de Vitória também. Espero que estejam gostando aí, aproveitando a estadia, juntamente com as palestras. Estamos aqui mais uma vez com referências da área da educação física, colegas aí de profissão. Eu vou deixar que vocês se apresentem, que melhor vocês mesmos falarem de vocês do que até mesmo eu, né? Por favor, professor. Eu começo? Então tá bom. Primeiro, um prazer e honra, satisfação enorme estar aqui nessa mesa que conversamos já antes, né? Sobre a importância dos profissionais que aqui estão. Então, para mim, professor Fábio Chiodini, estou terminando meu mestrado agora na área de atividade física e saúde, com especialização em biomecânica, em fisiologia. Já estou velho, se eu falar todas as minhas pós, ninguém vai querer ouvir. Tenho a prática acadêmica, né, trabalhando em instituições de faculdade e pós-graduação desde os meus 23, 24 anos, logo depois de formado, porque era uma área que eu sempre gostei de atuar. E hoje, aos 42 anos, continuo como professor do Valorize aí há quase uma década, né, com exclusividade, que me deixa muito feliz, justamente porque dentro do Valorize eu consigo compilar as evidências científicas, que devem ser a nossa referência, obviamente, mas também com a prática clínica, já que ainda nos falta muitas evidências robustas a respeito de determinados assuntos e na prática clínica a gente consegue entregar excelentes resultados. Visto isso e visto também a necessidade de aprendizado, entrei na faculdade de fisioterapia, falta um ano para terminar também, para conseguir, junto, né, com essa graduação, tornar um profissional um pouquinho mais completo. Um pouquinho mais completo, porque todo dia a gente precisa ser um pouquinho melhor. Sim. Eu? Você. Então tá, professor, vamos lá. Pra cá, né, pessoal? Fica à vontade. Pois, meu nome é Marzo Grigoletto, assim como o professor Fábio falou, eu sou um professor. Eu sempre gostei de dizer que eu sou um treinador e eu fiquei algum tempo, 14 anos na Espanha, sendo treinador em primeira divisão de futebol e de voleibol. E por circunstâncias da vida eu também acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Fui professor durante algum tempo na Universidade de Sevilha, na Espanha, professor titular lá. E depois eu resolvi voltar para o Brasil, deu muita saudade. E eu acabei vindo para cá. Eu moro não muito longe daqui, eu moro no Nordeste, em Aracaju. Sou professor da Universidade Federal de Sergipe. E aí, basicamente, o que eu estudo é treinamento funcional aplicado a diferentes populações, já faz algum tempo. E eu tô aqui para compartilhar algumas coisas e principalmente para aprender com essas duas feras aí, um pouquinho sobre... Aprendemos todos, né? No final das contas, a gente se ajuda. Inclusive, deixa eu até completar, já que eu não falei a minha área de atuação, eu só falei de prática clínica. Trabalhei muitos anos com atletas de fisiculturismo, especialmente mulheres, porque o meu público foco é a estética feminina, mas sempre através de avaliação. Então, eu trabalho desde a avaliação postural, estática dinâmica para prescrição dos exercícios. Essa é a minha linha, e estética feminina é o meu público. Prof, sua vez. Bom, gente, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Encontrar, acho que o bacana do evento é encontrar os amigos, fazer novos amigos. Eu sou Ayrton Figueira Júnior, também sou professor. Fiz uma especialização em Cuba na década de 90, um momento interessante de vida, porque Cuba estava naquela situação de transição do apoio econômico da antiga União Soviética. Então, foi um período muito importante da minha vida. Depois, pelas decorrências dessa especialização, a gente acabou acompanhando algumas equipes esportivas, né, de voleibol. E, obviamente, também na decorrência, passando por um centro de pesquisa que eu acho que no Brasil ele é uma referência até hoje, que é o Celafisques, em São Caetano, que foi uma escola muito importante, né, e abriu algumas possibilidades de intercâmbio. E aí eu acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e atualmente a gente tem trabalhado na Universidade de São Paulo com as pesquisas na área de biodinâmica, e também com pessoas com disfunção orgânica, que são as duas linhas que a gente trabalha. E tudo isso a gente traz, né, para os eventos, compartilhando com os colegas, nos cursos do Instituto Valorize, né, pelo Brasil, que é muito orgulho estar fazendo parte desse time. Então, agora eu acho que é importante saber as novidades de cada um de nós e fazer os colegas, o público, também se aguçar para essas novidades que você vai trazer, né, Bruna? Isso aí. E olha que bacana, né? Vamos falar de treinamento de força visando hipertrofia, visando emagrecimento e visando também a população da terceira idade. Então,
como o treinamento de força é importante. A né? educação física é linda, né? É lindo. A gente estava escutando as outras palestras ali também. Que poder que nós temos na mão. E como saber utilizar isso para determinadas populações, para determinados nichos, para otimizar os resultados de todos, né? Não só estéticos, como funcionais, enfim, de um modo geral. Como que vocês enxergam isso? Como é que você aplica o treinamento de força? Hoje, no seu caso, você falou que é estética feminina. Como é que é o treinamento de força no seu dia a dia, a sua aplicação prática disso? Primeiro que eu creio que seja importante pontuar, fazer um registro aqui, de que a Faculdade de Educação Física, a graduação, ela é relativamente nova, quando comparada a alguns cursos da área da saúde, pela importância que ela tem. Então, talvez por isso ainda nós careçamos de melhores evidências científicas mais robustas para poder prescrever os exercícios de maneira até mais eficiente e mais segura. E quando eu falei antes na prática clínica, no início da nossa conversa, na falta de evidências robustas, a gente trabalha muito com a prática clínica, inclusive avaliação postural, estática, avaliação dinâmica em movimento. Para deixar não de lado, mas para não utilizar somente as famigeradas dobras cutâneas e circunferências, que inclusive um nutricionista faz, que não há problema de nós fazermos, mas a verdade é que o resultado de dobra cutânea e circunferência, ele me entrega muito pouco em nível de prescrição de exercício físico. Ora, eu sei que a dobra está alta, que a circunferência, relação cintura-quadril, risco cardíaco, dobra alta, percentual de gordura alta, ela precisa emagrecer. Mas de análise, análise postural, a técnica de movimento, que para mim é o pilar do exercício físico, a orientação, em tempos onde nós estamos, infelizmente, com alguns... É legal levantar algumas polêmicas aqui, penso, especialmente na era das redes sociais, alguns profissionais, e eu fico chateado com isso, colocando o exercício como um movimento simples e não importa se você tem um mecanismo compensatório, porque as pessoas são diferentes, são. Por isso, análise individual, aplicação de avaliação postural, de testes funcionais de força, de fraqueza muscular, que na fisioterapia já se aplica há anos, com literaturas clássicas que não dá para levar ao pé da letra, mas que tem aplicações clínicas do dia a dia que já mostram o resultado de centenas de milhares de profissionais. E na falta, repito, de robustez, de evidências científicas que estamos trabalhando para que isso aconteça cada vez mais, é importante trabalharmos com a prática clínica. Então, penso, eu como profissional de educação física, que trabalha com estética, avaliar para prescrever. E essa avaliação, repito, estática, dinâmica, porque a postura estática pode ser carregada para a execução dos exercícios e eu terei uma técnica comprometida. Quando eu tenho a técnica comprometida, eu tenho baixa eficiência mecânica. Não à toa, tem tanta gente com a bunda mole por aí, glúteo, não é? E eu gosto de conversar e falar sobre isso, porque de maneira geral, se nós formos fazer aqui um aparato sobre exercícios, um agachamento profundo, trabalho glúteo. Seria isso, ponto. Se a técnica não estiver excelente, o seu glúteo continuará sendo uma bunda independente da agachar profundo, né? Tem muita coisa aí pela frente. A questão é, né, como fazer esse meu aluno agachar profundo, sendo que a maioria dos meus alunos não teve nenhum trauma, nenhum tipo de acidente, não teve uma cirurgia. Se eu tenho algum tipo de limitação musculoesquelética, ela vai variar de poucos graus. Mas se eu tiver liberdade articular, se eu tiver os meus músculos no seu comprimento normal para que eles possam exercer força com capacidade, eu vou conseguir as grandes profundidades com boa técnica, direcionar o esforço para o glúteo, especialmente porque a partir de 90 graus o glúteo trabalharia com eficiência e a maioria das pessoas nem chega nos 90 graus sem fazer alguma compensação, sem ter o apagamento da curvatura lordótica fisiológica, uma retificação e uma inversão que coloca o glúteo embaixo do nosso corpo num péssimo comprimento para exercer força. Isso é interessante porque se eu for pegar trabalhos com eletromiografia, mesmo com a postura ruim, eu vou ter atividade eletromiográfica gigantesca com agachamentos profundos. E isso, durante muito tempo, foi o padrão ouro que se utilizou para a prescrição de exercícios profundos sem a técnica. E cada vez mais com os estudos recentes e usando a cinesiologia, biomecânica, anatomia como base, eu já consigo fazer essa prescrição com uma técnica mais assertiva, diminuindo o potencial risco de lesão, mas, repito, especialmente melhorando a eficiência mecânica, entregando resultados estéticos, que é o que todo mundo quer, no final das contas. Exatamente. E se tratando de emagrecimento, Ailton, qual a importância aí do treinamento de força? Olha, vamos começar a pensar o seguinte, aumentar a quantidade de músculo aumenta a demanda calórica obrigatoriamente.
Isso significa dizer que para cada quilo de músculo que você aumenta, teria aí aproximadamente 12, 13, 15 calorias a mais, né, por quilo de peso por hora. Então, por dia, perdão. Então, significa dizer que a massa muscular é importante. Mas acho que a gente poderia ir além dessa questão da famosa taxa metabólica basal, que não é o que resolve. O que resolve é a quantidade de movimento que esse aumento de massa muscular e, consequentemente, força, né, nessa associação, traria para a independência desse indivíduo. Então, nessa linha que o Fábio falou, da técnica e também, obviamente, do movimento, que é o que, né, nos une aqui, a gente tem trabalhado muito com a questão da autonomia no movimento. Como fazer as pessoas serem mais autônomas, efetivamente, mas não na questão motora, mas na questão decisória. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas elas chegam em frente à escada rolante e tem a escada convencional. A pergunta é o que leva esse sujeito à rolante e não ao uso da outra, uma vez que ele é completamente competente, saudável, etc., não tem limitações para subir. Quando o indivíduo começa a fazer musculação, por exemplo, ele se sente mais competente, ele se sente mais forte, ele se percebe melhor e acaba optando por mais movimento, mesmo que sejam movimentos acumulados, né, durante o dia todo. E nesse sentido, o gasto calórico está aí. É aí que você joga o gasto calórico para cima, é aí que tem relação com o emagrecimento, é aí que tem relação com outras percepções que a gente pode até discutir um pouquinho mais em relação ao benefício do treinamento. Como, por exemplo, na nossa convenção aqui do Vitória Connect, eu vou falar para 40 mais, eu imagino que esse é o grande público que o profissional de educação física tem que olhar. E aí eu colocaria uma outra questão, que até tem a ver com o que o Márcio fala, que é o seguinte, prescrever exercício, muitos de nós sabemos, ou quase todos sabemos. A gente só não sabe fazer como aderir a pessoa ao exercício. E neste caso, para 40 a mais, o idoso eu acho que entende melhor isso, porque ele sente, né, os benefícios de uma outra questão, está num outro momento de vida. E os jovens também estão num outro momento de vida. Eu começo a refletir que a musculação e, obviamente, outras possibilidades de pressão de treinamento, ela tem um gap aqui, ó, de como que eu vou fazer as pessoas 40 a mais aderirem. Porque o exercício só tem sentido se o sujeito fizer. A fisiologia do exercício é só se o cara fizer. Tanto é que hoje a discussão está indo para outra direção. É a fisiologia do sedentarismo. Também tem artigo publicado sobre a fisiologia do sedentarismo. Então o meu problema não é o quanto o cara faz, é o quanto ele não faz. Posso me alongar em 2 minutos? Pode. Um aluno do meu doutorado, Leonardo Lima, acabou agora essa semana. Cracaço. Craque. A gente fez uma análise sobre nível de atividade física e tempo sentado e vários indicadores metabólicos. Glicemia, colesterol, circunferência, enfim, N. E aí eu vou dar um segredo para vocês. Segredo, nem está publicado. Vou apresentar hoje, mas nem está publicado. Sujeito fisicamente ativo, mas pode ter glicemia aumentada. Para ele diminuir essa glicemia, ele precisa acumular, além do que ele faz, 7 minutos a mais do que já faz para reduzir 1 ponto na glicemia. Beleza. Mas se ele ficar sentado mais de 3 horas dia, já quebramos a média, né? A média passa de 6. Mas ficar mais de 3 horas dia, para ele reduzir o mesmo ponto na glicemia, tem que fazer aproximadamente 120 minutos de redução de tempo sentado. Aonde você tira 2 horas de tempo sentado na vida das pessoas? De um cara que em outras trabalha palavras, inteiro no escritório, de repente. Em outras palavras, é muito mais efetivo pensar que o aumento da atividade física é muito mais compensador do que você conseguir reduzir o tempo sentado por si só. E aí tem toda uma estratégia que a gente usou na equação de regressão. Então agora vai um problema para todo mundo, inclusive vou até olhar para os nossos amigos personais.
Se o aluno faz 1 hora de treino por dia, parabéns para ele. Eu quero saber como você controla as outras 23 horas dele. Essa é a minha pergunta. Excelente. Porque não adianta nada 1 hora de exercício com 8, 10 horas de tempo sentado, existindo uma escada que ele pode subir, mas ele opta pela rolante. Qual é o meu papel? É dar treino para agachar até 90 graus? Ou meu papel é mudar o pensamento desse cara? Então, é nisso que nós estamos trabalhando atualmente, e acho que esse é o grande padrão para o emagrecimento. É mudar o drive do sujeito. Né? Mudar Muito legal o drive. que você falou isso, prof, porque a gente passa 1/3 do nosso dia deitado. Exato. 6 ou 8 horas, dormindo. Pois é. A outra parte do nosso dia, ou sentado, onde a gente vai criando algumas posturas viciantes, compensatórias, mais rigidez articular, muscular, fraquezas musculares, ou em pé, que é a realidade do profissional de educação física que está nos assistindo, que começa lindo de manhã e à noite já está numa postura, né, mais relaxada. E isso a médio e longo prazo ele vai intercorrendo na nossa aparência de alguma forma, né? E é importante levar tudo isso em consideração, como ele chamou a atenção, não só para conseguir a profundidade no agachamento, mas para conseguir colocar a importância que a nossa área tem em todas as outras vertentes possíveis e levar isso para todo o público. Até porque eu acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham, por mais que talvez fosse ideal eu ser especialista num público e trabalhar só com ele, a gente sabe que essa não é a realidade. Nós atendemos a pessoa, o obeso, o pós-cirúrgico de joelho, a pessoa que tem um problema na coluna, o diabético, cardiopata, terceira idade. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, traga isso de fato, anamnese, né? A importância da anamnese. O que o meu aluno faz? Quantas horas ele passa sentado, em pé? Se ele fica 8 horas sentado. Essa é a realidade dele. Será que eu não posso colocar o celular dele despertar de 2 em 2 horas só para ele dar uma espreguiçada aqui, alongar peitoral menor, fazer uma mobilidade da torácica que já é rígida por natureza, que é tão simples? Perfeito. O que eu falo, só para o Mário falar, todo mundo tem a sua garrafinha em cima da mesa. O que eu digo? Tem a sua garrafinha, mas deixa ela vazia. Isso. Boa. Daqui 40 minutos você levanta e vai buscar lá no bebedouro e volta. Porque a garrafinha vazia, ótimo, tá tudo certo. Mas qual é o problema de, né? Enfim, Márcio, eu acho que é você, cara. É isso aí. Excelente. Meia hora é muito pouco para nós, né? Pessoal, muito bom escutar vocês aqui. E tá entre amigos e ter algumas... Mas eu vou fazer algumas reflexões também que eu acho que são pertinentes, talvez até polemizar um pouquinho. Ailton, já te conhecia há algum tempo, a gente tem grandes amigos em comuns, que nem o professor Léo Lima, que nem o Danilo. Sem dúvida, você é uma pessoa sábia, porque com a experiência também a gente transforma o conhecimento em sabedoria. E por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque a nossa discussão, ela está em cima, muitas vezes, de uma realidade que ela não existe. E eu vou tentar mostrar para as pessoas, para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. Qualquer meta-análise hoje em dia mostra que o exercício físico ele é o grande remédio para a maioria das patologias. Mas nós temos um problema em relação a isso. Vocês sabem quanto % da população brasileira frequenta academia? Porque aqui, como a gente é do esporte, você é profissional de educação física, você também, a gente acha que todo mundo faz. Só que tem um problema. Isso tem um viés de observador. Sim. Menos do que 5% da população frequenta academia. Nada. Especificamente 4,5%. Eu repito, menos do que 5%. 95% não quer saber nada disso. Então, talvez esse remédio, que a gente acha que ele é tão bom, ele não seja tão palatável para a maioria da população. E eu vou somar esse dado para puxar responsabilidade para quem está aqui. Desses 5%, então você imagina 100 amigos seus aí de casa, só 5 vão para academia. Desses 5 que se matriculam, 95% desiste antes de completar 1 ano de atividade. Então, para quem que nós estamos trabalhando? Eu tenho pesquisas com robótica, com amigos, o pessoal da engenharia dá risada do que a gente faz. Cara, vocês vendem para 4 gato pingado. E quem faz um celular como esse aqui, quer vender para quem? Para 4. Não, o cara quer vender para todo mundo. Para 4 somos nós, que estamos querendo fazer agora algo. E a gente está preocupado em como vender para esses 4. Mas esses 4 eles já compram de você. E o que a gente faz não é atrativo para 95% da população. E aqueles que se arriscam a treinar com a gente duram pouco tempo. Então é preciso uma mudança de paradigma. Que aquilo que a gente faz e que funciona e que tem paper que a gente publica são para poucas pessoas. Isso não vai ter uma transformação social se a gente pensar dessa maneira.
E por que eu estou comentando isso? Porque há alguns anos atrás, quando eu deixei o alto rendimento e eu vim para a saúde, eu comecei a me dar conta disso. Antes eu controlava tempos, antes eu controlava ângulos e tal. E quando eu entendi que a funcionalidade era mais importante para outras coisas, porque a funcionalidade ela dá autonomia, ela dá competência motriz. Pode ser alguém de mais de 40, de mais de 50. Agora ele se sente em condições de poder brincar com o filho dele. Agora ele se sente em condições de subir essa escada, de jogar talvez um beach tênis um dia por semana que ele não podia. Isso que me dá é a funcionalidade. Então, quando eu modifico a funcionalidade da pessoa, eu modifico todo o environment, todo o ambiente dela. Então, não é que não seja importante para mim se tal exercício ativa mais o deltoide anterior ou o deltoide médio. Isso é relevante e nossa profissão tem que saber disso. Mas temos que pensar que a gente tem um problema maior do que esse nesse momento, que é trazer as pessoas para experimentar. E aí, quando alguém vem experimentar, a gente tem que passar na experiência do cliente. Qual é a experiência do cliente quando ele vem treinar comigo e eu faço 8 exercícios hoje, e 8 amanhã, e 8 amanhã? Será que é muito diferente para alguém eu trocar um land para um búlgaro para ele? Se a variação é possível, por que eu não posso variar treino? Por que eu estou obsessionado? Eu tenho uma série de estratégias que eu acho que são pertinentes, que a gente discutir, de como eu faço aquele indivíduo que é um guerreiro, porque se apresentou ali, eu manter ele durante mais tempo. E é basicamente isso que eu estudo os últimos 10 anos da minha vida. É como tornar o treinamento mais atrativo e mais funcional para aquele que vem nunca mais eu perder aquele e eu tentar modificar a conduta da vida dele. Nem tudo é hipertrofia, nem tudo é estética. Cara, tudo é recuperação de função. Por isso que falei da parte postural. Antes da prescrição e periodização de exercício de força, de progredir na quilagem, no volume, na sobrecarga de treinamento, recupera esse padrão funcional. Se eu coloco um indivíduo em decúbito ventral, né, profissional de educação física, de barriguinha para baixo, e peço para ele fazer uma pura extensão de quadril, que é tirar a coxa do chão, a pessoa vai fazer força só com, provavelmente, com os isquios, que vão roubar o movimento, que também são extensores de quadril e não deveriam ser os principais. Perda de função, que algumas pessoas utilizam, né, músculo inibido. Eu não gosto muito dessas expressões, porque nenhum músculo fica inibido, mas é importante a gente entender que não é só o agachamento que salva, não é só estética, não é só bunda. O que você falou foi extremamente pontual. Por isso que eu digo, eu hoje trabalho com um público específico, estética, porque eu gosto de trabalhar. Todo mundo quer estética, mas a maioria não faz dieta para isso, a maioria não frequenta academia para isso, vai 2, 3 vezes por semana. Muitas pessoas têm dores, muitas pessoas não se sentem à vontade porque estão num ambiente que, de repente, está lá a menina de shortinho curto, com um físico diferente, ela está gordinha, não se sente. Muito bacana que você chamou a atenção. Eu acho que é isso que falta os próprios empreendedores, empresários do ramo fitness explorarem. Imagina quanta a gente tem que pensar em que estratégias eu posso fazer. Então, uma boa anamnese é uma estratégia. Você fazer uma boa avaliação é uma estratégia. Mas eu, por exemplo, existe uma escala que seguramente os que estão aqui conhecem, mas talvez nem todos de casa, que chama em inglês de Feeling Scale, ou escala de prazer e desprazer. Essa escala é o melhor preditor que existe para os personal trainers. Lindo. De se o meu aluno vai me deixar ou não. Você sabia, se o seu aluno te der 3 negativas em um mês, você tem 95% de chance de perder esse aluno? Então, dentro da fisiologia do exercício, você imagina que o professor Ailton me diz, olha, eu vou treinar entre 125 e 140 batidas por minuto na fase alta do HIIT, depois eu vou baixar para tanto. E eu coloco ele, por exemplo, na esteira ou numa elíptica e ele não gosta. Tem algum problema fisiológico eu mudar o exercício mantendo as mesmas características para, por exemplo, um burpee, um polichinelo, alguma coisa que ele goste? E por que a gente não muda, a minha pergunta? Por que eu acho que não, é assim? E eu sei a resposta disso, depois de muito tempo. Porque a educação física, as pessoas prescrevem treino com base naquilo que ele gosta. Isso paixão. É paixão. Então, eu gosto muito do búlgaro. Então, o búlgaro, ele vai entrar para você. Não importa se eu estou vendo um drop pélvico de 30 graus. Como eu gosto, eu vou colocar. Isso é o maior erro, é eu montar uma academia, um estúdio, alguma coisa, com base naquilo que eu gosto. Você pode fazer isso com seus amigos, monte no fundo da sua casa. Você tem que montar no público. Esses 95%, quando eles passam na frente de uma academia e eles veem lá musculação, Muay Thai, funcional, sabe o que eles fazem? Eles correm de lá. Atravessam a rua, porque eles têm associado aquilo com dor, com desconforto. O que o marketing fez, professor? Não colocou lá
programa de emagrecimento. Por quê? Porque agora, pelo menos, ele chega no balcão para perguntar. O que é aquilo? O que é aquilo? Porque o outro nem chegar, ele chegava. Então agora eu tenho a oportunidade, mas aí tem que ver se eu não vou perder essa oportunidade, de provocar uma experiência diferente no meu aluno, agora que ele botou o pezinho ali para perguntar. Agora, se no meu primeiro dia eu dou uma pancada nele, para que ele tenha dor muscular, sabendo que a dor muscular tardia para alguém que está começando é um alto fator de resistência, e eu ainda digo, não, mas é que é assim mesmo, é que eu sou um treinador pancada. Eu digo, não, tu é um imbecil. Por isso que você não tem aluno. Então, veja só, você está falando, cara, Márcio, desculpa pelo cara, mas é que nós somos amigos, então é complicado, né, gente? Mas assim, a gente tem usado uma estratégia com a Feeling Scale, bem rapidamente, e também com a autoseleção da carga. Só vou te dar uma letra. A anamnese diz que ele está vindo treinar para emagrecer. Primeira observação que a gente tem trabalhado. Frase de orientação para o aluno. Escolha a carga que você entende ser melhor para o seu emagrecimento, porque o emagrecimento é dele, não é meu, é dele. Quando eu não coloco compartilhado com ele, ele vai chegar para mim e vai falar assim, os resultados não foram atingidos, jogando em você a culpa de uma coisa que não é minha culpa. Mas é que eu não coloquei o sujeito no programa. É como se o indivíduo falasse assim, contratei o Ailton, o Márcio, o Fábio, e eles vão resolver o meu problema. Não vou resolver o seu problema. Eu vou fazer parte da solução do seu problema, não vou resolver. Então, o que a gente tem feito? Orientado para escolher a carga. Autoseleção da carga, primeiro. Autoseleção do intervalo. E sabe o que aconteceu? Se você olhar a média de intervalo de uma série para outra na musculação é 2 minutos. O que a recomendação científica fala? 2 minutos, 3 minutos, em média, para 60%. Ah, mas tem que ser 30. 30 para quê? Quando, com quem e com qual objetivo? É um treino hipertrofia. Emagrecimento é processo, é longo. Então, tudo isso daí fica confuso e eu não crio autonomia nem competência na pessoa. Você me permite uma parte? Estamos conversando, irmão. Olha só, justamente o que o professor está falando. Lembra que eu falei que 90% vai desistir ao longo do ano? Pois é, desses 90%, 60% desiste nos primeiros 90 dias. Que é quando... Depois eu posso apertar com ele, eu vou apertar. Mas esses 90 dias, por exemplo, faço ele aderir ao treinamento. Porque não adianta, você pode dar o melhor treino do mundo na prescrição, mas toda vez que algum aluno me pergunta, professor, das variáveis do treinamento, intensidade, volume, densidade, recuperação, frequência, qual é o mais importante? E ficam brigando eles entre volume e intensidade. Eu falei, é claro, é frequência. Claro. Porque se ele não vir treinar, o que importa a intensidade e o volume? Eu tenho que fazer com que ele venha treinar. Exato. E esses 90 dias vão fazer isso. E aí aconteceu um negócio nessa ideia que a gente criou a autoseleção da carga, usando inclusive a Feeling Scale. Quando eu prescrevo a carga, só para o aluno, ele sente mais desprazer, olha só, do que quando você faz essa orientação. Escolha a melhor carga para o seu emagrecimento, sua saúde. Eu tenho que usar o gatilho que ele me deu. A gente põe lá. E uma outra questão. Quantos exercícios, por exemplo, para peito eu tenho? Isso é um monte. O que nós fazemos? Ele vai passar por todos e vai dizer assim, me diga qual desses que você sentiu melhor. Perfeito. Conclusão, o início do processo é organizado junto com o aluno. Ok? Boa. E se vocês acharem que... Vocês, modo dizer, né? Se as pessoas acharem que isso é loucura, tem uma grande rede de academia em São Paulo, que eu não tenho permissão para falar o nome, mas que está implantando esse processo com um grupo de personagens. E eu fui trabalhar... A gente fez um trabalho bem legal lá. Então, agora o personal, ele começa a entender o aluno ao chegar. Até porque eu não sei qual o motivo que ele está indo lá. Pode ter sido porque ele comeu muito no domingo, falou, preciso emagrecer, sei lá o que, vou na segunda lá. Eu não sei qual que é o padrão motivacional, não sei qual que é o entorno familiar do cara, não sei quanto tempo ele gasta para ir e vir para academia, não sei das quantas. Eu quero que o meu exercício resolva. Com todo respeito, isso é mais ego do que ciência. A ciência, nessa questão comportamental, e exercício é comportamento, como nutrição é comportamento, é o que gera
o entendimento do sujeito para aderir. E o exercício é o meio que eu faço o cara ficar, que é o caminho que ele vai usar para emagrecer. Aí eu falo pro cara, não, vamos fazer dieta restritiva, sei lá o quê. Dá legal, dá 2 semanas o cara fala, não quero mais, isso aqui não é para mim, tô nervoso, minha vida mudou, isso aqui é um lixo, nunca mais eu faço. E assim, e a mesma coisa pro exercício, vira um lixo também. Então o que acontece é o seguinte, a pessoa, nós profissionais, temos que entender mais de gente do que de exercício. E quando eu entender bastante de gente, bastante de exercício, eu vou conseguir fazer as pessoas aderirem. Isso que eu estou conversando aqui, inclusive com a Feeling Scale, nós publicamos um trabalho agora em janeiro, na Frontiers in Psychology, usando a Feeling Scale, usando intervalo auto-selecionado e usando prescrição determinada e não determinada para treino aeróbico. Aí com detalhe, individual e em pequenos grupos. Uma tese de doutorado no aluno meu. Sabe o que aconteceu? 3 pessoas é muito mais prazeroso do que uma. E eu trabalho como, em geral? 1 por 1, certo ou não? Tá legal. A pergunta é como que eu vou criar mais aderência, recorrência, e aí você pode colocar tudo que o marketing fala. Nós estamos no caminho errado, olhando para o futuro. E aí vou encerrar e não falo mais. Mas é por isso que eu sou um apaixonado pelo treinamento funcional, porque entre uma série de outras possibilidades que me dá, porque eu trabalho por padrões de movimento. Então não tem problema se eu fizer hoje um supino reto, se eu trocar por empurrar com os cabos do crossover, porque eu estou trabalhando esse padrão de empurrar. E eu vou sempre mudando esse padrão. Faz mais sentido para o teu aluno fazer algo que é um movimento do dia a dia. Então desse padrão eu tenho uma caixa com 40 exercícios e realmente você acha que para minha mãe dá muita diferença se ela fizer 2 graus para cima com o polegar aqui, porque ela não vai subir no palco com a minha mãe. O negócio dela é pegar a netinha no colo. Claro. Então, segurar o mais tempo possível. O máximo tempo possível. E aí ela faz isso com as amigas dela, num entorno que, a nível de ambiência, é um entorno que gera sinergia, porque elas falam 5 minutos antes. E aí depois, que é o que eu vou falar hoje aqui, a gente usa o exercício não só para melhorar a função física, mas como a função cognitiva. Então, enquanto ela está fazendo supino, a outra está perguntando para ela, quanto é que é a sua idade mais a da sua neta? E ela tem que responder fazendo isso. Então, eu tenho várias funções cognitivas, pelo menos que eu vou falar hoje aqui na palestra daqui um pouco, de como a gente consegue, com exercícios de força e exercícios funcionais, melhorar não somente a função física, como também memória de trabalho, como também flexibilidade cognitiva, como controle inibitório, que é o que a gente chama de funções executivas, que é o que faz com que o idoso possa planejar o dia dele. Então, olha o potencial que eu estou te falando que a gente tem enquanto ferramenta de exercício no contexto da saúde, e olha o que a gente faz, cara. Ficar brigando. Cara, eu tenho grandes amigos pessoais que estudam, por exemplo, hipertrofia regional. E eu acho muito relevante o que eles fazem. Claro que é. Agora, a gente tem que não pode perder o foco. Assim, ó, o grande problema que a gente tem para resolver não é se hipertrofia mais a cabeça curta ou a cabeça longa. Quantas pessoas estão na academia estão preocupadas se vai crescer mais aqui ou lá, a cabeça curta ou a cabeça longa. Isso aí, perfeito. Quanto a gente tem em relação a isso? E quanto a gente tem fora gritando, pelo amor de Deus, me ajuda que eu quero sair daqui. E aí quando ele vem, o que eu faço? Eu dou remédio ruim para ele. Então, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que pensar um pouco mais enquanto profissão, né? De ser um pouco... Cara, aprender com outras áreas que já passaram por isso. Para finalizar essa linha de raciocínio que eu sei que você quer perguntar. Por isso, olho para a câmera, vou copiar o professor que é importante. Para dar o a nossa importância técnica, nosso conhecimento técnico-científico, mas especialmente a nossa abordagem com o nosso aluno, a abordagem inicial. Porque o que você falou que chama muita atenção é o giro, né? Em 3 meses a maioria vai embora, permanece no máximo 1 ano, vem de 2 a 3 vezes por semana, que já é bom para a maioria dos objetivos. Mas, se nós repararmos, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Os mesmos alongamentos, os mesmos exercícios, buscando as mesmas amplitudes com as mesmas correções. Para alguém não está bom, né, professor? Isso, não e pode aí eu ser. penso que a abordagem inicial ela é muito importante quando eu compro um produto e eu não sei mexer, eu leio o manual de instrução. Na musculação, o professor passa o exercício, fala que são 15 repetições, o intervalo é 1 minuto, você nem sabe por quê, você fica lá 1 minuto coçando, sabe? Chato pra cacete. E aí vai lá, faz 15 repetições, 15, 30, descansa 1 minuto, espera um aparelho. Por que você tem que descansar 1 minuto? Que intensidade que você tem que treinar para esse 1 minuto você dizer, pô, eu preciso de 1 minuto, professor, 1 minuto é muito pouco? Ou
Que intensidade que eu tenho que treinar, o que eu posso treinar para ter um intervalo mais leve? Porque quantas pessoas precisam de fato, treinam de fato, de verdade, para ter 2, 3 minutos de intervalo, que é o que a gente vê. A educação física é a moda, né? Um dia é a moda de um exercício que não serve para nada, outro dia isso aqui emagrece mais, agora é muito triste este momento. isso, né, cara? É muito triste. Então é importante que nós discutamos isso e professores, por favor, cuidado com as suas paixões, que foi o que o professor Amaury falou. Meu pai sempre dizia desde criança, cuidado com as suas paixões, porque você pode se enganar. Paixão não é amor, pode te deixar na mão. A gente está tão apaixonado, tão fissurado por uma coisa, viés, que a gente costuma levar para essa direção. Isso realmente é um grande problema. A gente precisa acabar com as verdades absolutas e entender que evidências, me corrijam se eu estiver errado, por favor, são apontamentos, direções, não são certezas absolutas. Poucas coisas são robustas o suficiente para termos certeza. Hoje em dia, especialmente, se nós formos pegar as evidências científicas, eu fico triste com isso, inclusive, quando eu falo, porque também sou da ciência. Menos de 10% dos trabalhos científicos da educação física se salvam. Se você for pegar lá do início ao fim, você vai achar erro metodológico na escrita, amostra, material. Hoje tem pessoas colocando artigos científicos que nem saíram ainda lá na sua rede social, no seu Instagram, e está tudo bem para fazer colocações a respeito, isso não é um problema. O problema é quando isso é colocado como verdade absoluta e às vezes com uma amostra de 8, 10, 12 pessoas. Há 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, entrei em 99, me formei em 2005, atrasei um ano porque fui militar, eu lembro que os professores falavam, olha, um artigo científico para ele ter validade, ele precisa de uma amostra de pelo menos 40 ou 50 pessoas. Eu lembro muito bem disso. Por isso que na nossa cabeça era tão difícil de fazer produção de conteúdo, por isso que os professores, inclusive, não nos encorajavam. E hoje parece que já não precisa. Não que 7, 5, 2 pessoas, 10 não apontem em uma direção, mas só está um apontamento, é uma evidência. Preciso de outros trabalhos. Não à toa, nós temos trabalhos que analisam trabalhos para dizer se de fato isso aqui é um apontamento de direção. Então, professores, sejam bons tecnicamente, mas não esqueçam da abordagem inicial, que ela é muito importante. O atendimento, a atenção, especialmente para aquelas pessoas que mais precisam, mais necessitam, o obeso, a pessoa mais velha, que não sabe ler, às vezes, que não consegue decorar. Meus pais, casa de feia, espeto de pau, tem treino montadinho, mas nós moramos em cidades diferentes, eles não vão, porque eles têm vergonha de estarem lá um mês e tem que sempre perguntar qual que é o aparelho, qual que é o exercício, porque eles não conseguem decorar. Então, atenção a isso, inclusive dentro da academia, sugerir para os donos, desde do espaço, da iluminação. Hoje a moda são aquelas academias escuras, aquelas luzes que parece que a gente está numa danceteria. É uma linha, de repente é um público que você quer trabalhar, mas como o Márcio falou, eu acho que afasta muito o público. Como o professor falou, acaba afastando coisas que a gente tem como padrão e não deveria ser padrão. Eu penso dessa forma. Olha, em todos os episódios aqui que nós falamos de educação física, todos, sem exceção, foi muito abordada essa questão de tratamento, de receber o aluno, de entender o que ele precisa, a necessidade dele, porque somos seres individuais, cada um tem sua necessidade, e entender o entorno dele, para justamente poder aplicar de maneira assertiva. E não somos só prescritores de exercício, de treino. Para isso, a gente tem a inteligência artificial até que está fazendo isso. Então, nós somos seres humanos que tratamos com outros humanos, né? E que a gente quer evoluir aquela pessoa, quer melhorar a sua qualidade de vida, a sua funcionalidade, ter mais emagrecimento, perder peso, para também ter mais saúde, e também a questão da estética, melhorar o volume muscular ou a qualidade da muscular. Enfim, eu acho que a gente tem que partir para essa queria fazer questão uma de consideração também para que meus alunos não me entendam mal, né? Como eu sou professor de biomecânica, talvez eles estejam estranhando um pouco isso. Eu quero deixar muito claro que assim, ó, eu parto do suposto que a parte técnica já está dominada, como você falou. Não, isso aqui não é um discurso contra a parte técnica. Ao contrário. Que inclusive, desculpa cortar, mas hoje tá baixo, temos alguns profissionais que estão deixando a parte técnica de lado e batendo nessa tecla cada vez mais. Cuidado, senhoras e senhores. A base, professor, está aqui, a biomecânica. Isso. Inclusive, vale muito ressaltar que tudo que eu falei aqui de adaptar exercício, eu tenho que saber muita biomecânica para eu adaptar o exercício. Então, isso aqui não é um discurso contra a parte técnica. Ao contrário, é de saber muita parte técnica para, em função disso, ter autonomia de adaptar exercícios pensando na funcionalidade. Porque se a pessoa não gosta desse exercício, eu preciso ter na minha caixa de ferramenta mais 5 exercícios que me entreguem o mesmo estímulo físico e cognitivo para eu trocar. Se eu só conheço um leg press para fazer aquilo ali, eu estou com um problema sério para resolver. Porque a pessoa não gosta,
e eu só conheço aquilo ali. Então, também não é um discurso contra máquinas. Claro. É um discurso contra você não ter ferramentas. Você precisa ter ferramentas para você usar a ferramenta adequada para abordar os diferentes problemas que nós temos. Que, como o senhor falou, cada um é um. E o teu público em específico? Me permita fazer uma consideração que é importante que quem está em casa tenha essa compreensão. A partir dos 40 anos de idade, o homem ele tem uma média, né, de perda de massa muscular de até 500 gramas de músculo por ano. Com 40 anos de idade, eu tenho 42, então se eu não treinar, eu logo vou estar todo estrupiado. A partir dos 50, 60 anos, especialmente nessa fase, a gente vai começando a perder a densidade mineral óssea, vai reduzindo o espaço vertebral, vai mudando o formato das nossas vértebras, que elas são todas quadradinhas, assim, bonitinhas, elas vão seguindo um padrão, um trilho anatômico. E na terceira idade, na melhor idade, melhor dizendo, isso é comum que você desenvolva mecanismos que seriam compensatórios com públicos mais jovens, mas que na terceira idade são alterações estruturais que não tem mais como modificar, mas que a gente pode melhorar um pouco da qualidade de vida dessa pessoa, mas talvez não voltar mais àquela postura super hipercifótica se eu tenho mudança estrutural. Minha mãe, que é costureira, trabalhou 25 anos como costureira, não podia usar salto alto, então usava aquelas sapatilhas que são apertadinhas na frente. Hálux, dedão do pé para dentro, eu alongo essa musculatura que faz a sustentação do arco plantar. Com o passar do tempo, existe uma fraqueza e eu começo a pisar de maneira pronada. Eu perco a capacidade de me manter com o meu pé todo no chão, essa base. Ora, se eu piso pronado para dentro, meu joelho entra. Se o meu joelho entra, um joelho entra mais do que o outro, minha pelve cai, eu desenvolvo uma escoliose e assim sucessivamente. Mas voltando no que eu quero dizer a respeito dos públicos que nós temos, inclusive a parte das avaliações posturais, nós precisamos entender para que público que nós estamos avaliando, e aí entra os testes clínicos, especialmente advindos da fisioterapia, teste de força de comprimento muscular, de força pura, de uma extensão pura de quadril. Se eu tenho um músculo que realmente está encurtado, e se ele não está, e eu vejo que a estrutura está prejudicada, ou teve uma alteração, não adianta eu alongar aqueles músculos, mas eu vou fazer as melhores adaptações, ter a caixa de ferramentas que ele fala para não deixar de prescrever exercício para esse público, porque ele se adaptou a isso, muitas vezes vive sem dor. E nem tudo dor, nem tudo é dor. Um complemento e passar para o professor Ailton, né? As pessoas não estão preocupadas em ver um drop do navicular. Perfeito. Elas querem ver a bola do bíceps, em vez de ver o drop do navicular, que de uma perspectiva ascendente, como o professor bem falou, me vai causar disfunções em todo o meu corpo. Mas a questão da paixão que foi colocada aqui, ela é tão séria que quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que o treinamento de força ele é muito importante, mas não é só o treinamento de força. A prescrição de ouro é um treinamento que a gente chama de multicomponente, porque envelhece meu sistema cardiovascular, porque eu preciso melhorar o meu equilíbrio, porque eu preciso melhorar a minha coordenação e eu também preciso melhorar a força. Então você vai encontrar pessoas que são apaixonadas por musculação e ele diz que a musculação resolve tudo. Não resolve. Não resolve. Você vai encontrar alguém apaixonado por treinamento de corrida e vai pensar que o treinamento de corrida resolve tudo. Não resolve. Desculpa. Você tem que ter o quê? Uma abordagem multicomponente. Isso, toda a literatura científica é abrumadora mostrando pra gente. E quando chega um idoso para treinar, a pessoa entrega o quê? O que ele gosta. Não o de sempre. O de sempre, que é o que ele gosta, o que ele faz. Não. Você pode não gostar de treinar equilíbrio, você tem que treinar. Você pode não gostar de trabalhar coordenação. Não é uma questão de querer, é uma questão de precisar realizar. Necessidade. Exatamente. Então, os padrões de força são necessários, o trabalho cardiovascular é necessário, e a gente chama esse treinamento multicomponente hoje em dia. Toda vez que eu falo, tem pessoas que dizem, mas é que com a musculação eu resolvo tudo. Então você é Deus, cara, porque todo mundo está dizendo que precisa de outra coisa, a evidência mostra outra, e você... Mas é que eu treinei fulano, eu digo, cara, nesse nível agora nós vamos começar, enquanto área, a dizer porque tu treinou um idoso, que provavelmente se você não tivesse treinado também solucionaria, que são os típicos outliers que a gente tem, e esses outliers vão ser usados agora para contrarrestar a ciência. Por favor, cara, a gente tem que ter um pouco de noção mínima da nossa área para, se a gente quiser, dentro da área da saúde, poder conversar com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista de igual para igual. Essas evidências são aquilo que me funciona, é complicado, né? Não, isso é ego, né? Vamos deixar... Eu assumi agora o exagero. É ego, porque É mesmo. Não tem essa associação. Aí, enquanto você falava, Márcio, me ocorre uma questão que é... Eu entendo que nós, educação física, precisaríamos entender, por exemplo, quando chega uma planilha de dados do meu aluno, o que eu faço com isso?
Foi feita uma avaliação. O que eu faço com isso? Chegou lá um exame ergométrico pedido pelo cardiologista. Está na minha mão. Quem pediu foi o sujeito. O que eu faço com isso? É a mesma pessoa. Não é que o médico pediu e só serve para ele. Não, serve para mim, serve para todo mundo. Então a questão é, o que eu faço com os dados que eu tenho na mão? Segundo, como que eu organizo? Agora eu vou apelar um método. Veja só que interessante. Se você pensar, cada profissional tem o seu método. Até aí, parabéns. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. O que validou o seu método? Você fala, que sou eu. É óbvio, o método é seu. Terceira pergunta, o que o seu método é diferente do que a ciência sustenta para que o seu método tenha valor? Quarto, será que só porque o método é seu, ele é melhor que um outro, uma vez que o que está valendo não é se é elíptico ou se é esteira, mas é o que a ciência mostra, qual que é a intensidade, enfim, para fazer aquele trabalho? Na minha modesta opinião, o método não está na prescrição, está no diagnóstico. Prescrição já está pautada, a gente já sabe, tem muita coisa que já está consolidada. O que não está consolidada é como eu vou diagnosticar o meu aluno perante as minhas necessidades como profissional. Em outras palavras, todo médico segue um protocolo que é a tal da propedêutica na hora da avaliação lá clínica. Ele segue. Qual que é a diferença entre dois médicos? Não é que eles seguem protocolos diferentes, não, todos seguem o mesmo. Só que um tem um método de como ele se relaciona e como ele organiza o pensamento diferente do outro. Pergunta, com qual deles você fica? Aquele que você sentiu mais confiança. Então a confiança, ela está no diagnóstico e não na prescrição. Todo mundo prescreve, às vezes igual, mas eu pergunto, quem é você no diagnóstico para poder associar com essa prescrição? Na minha modesta opinião, o erro está, ou a oportunidade está aqui. Você quer fazer um método? Parabéns. Como você diagnostica? Que questionário você usa? Como você entende seu aluno? Quem é essa pessoa? A gente trabalha assim na nossa prática clínica e aí vem um problema. Só para encerrar, um aluno meu bariátrico treinando chegou um dia e falou assim: Ailton, me conta uma coisa, quando que eu vou poder comer aquele pãozinho com sardela de novo? Todo mundo diria, nunca mais, ou sei lá quando. Aí eu fiz só uma pergunta, por que você quer comer o pãozinho com sardela? Ele falou, pô, eu tenho uma saudade da sardela da minha avó. Aonde que está escrito, em qualquer livro de prescrição, que você vai ter que perguntar por que o cara quer comer a sardela? Segunda camada. Na prática clínica, então veja só. Desculpa, prof. Não, mas veja só como a gente tem que extrapolar o exercício. A sardela que é o produto. Na verdade, o negócio é o amor que tem pela avó. Sei lá o que está acontecendo. Na prática clínica, né, a gente chama de validade, concordância e reprodução. Se eu não tenho validade científica de evidências, eu busco literaturas que, quando eu tenho reprodução e essa reprodução me mostra, aliás, se eu tenho concordância entre outros profissionais que atuam nessa linha e que no final, quando reproduzem, entregam resultado, isso para mim, a prática clínica basta. E aí, profissional de educação física, eu sei que a academia é uma academia, né? Não é uma clínica. A gente não está falando aqui de fisioterapia, etc., mas é a tua clínica. É o teu laboratório, é onde você treina, onde você vai sentir na pele, vivenciar as experiências de dor, de limitação, de restrição, para conseguir enxergar no teu aluno, ajustar, corrigir ou simplesmente improvisar quando eu não consigo ajustar e corrigir da parte mais técnica devido a alguns fatores. Então façam da academia, o ambiente de trabalho de vocês, o laboratório de vocês. Sem ridicularizar, né? Ficar inventando exercícios, não. Com base naquilo que a gente já conhece, cinesiologia, biomecânica, anatomia, aplicação das sobrecargas externas, torque interno, torque externo, juntar a ciência que a gente já conhece para fazer as práticas clínicas. Tenho certeza que vocês irão se surpreender. E já vou fazer um convite, já que esse podcast está reunindo profissionais do Valorize. Isso você aprende na pós-graduação do Instituto Valorize em qualquer especialização que você for fazer. A biomecânica, né, você vai ter para a parte teórica comigo, com os professores de manhã e parte prática obrigatória à tarde, para você já aplicar isso na segunda-feira.
Evidências científicas são importantes, a gente mostra isso na aula, mas você não vai ter 8 horas de aula só mostrando artigo. Esse exercício pegou mais aqui, o bíceps, a eletromiografia. Não. Professor, o que você vai fazer aplicar? Nessa linha da interconexão das coisas, né? Na pós, por exemplo, de grupos especiais, eu dou aula de envelhecimento. Você acha que é importante para mim que o aluno tenha visto no outro módulo hipertensão, no outro cardiopatias? Porque eu vou falar sobre um indivíduo que já tem muitas das patologias que ele está vendo. Então eu falei, cara, se você acha que você, nesse módulo, você vai aprender absolutamente tudo que você precisa para trabalhar com a pessoa idosa, eu vou te dizer que não. Porque os conhecimentos, eles são somatórios dos outros módulos. Então, acontece a mesma coisa na biomecânica. Quando ele aprende uma coisa na pós da biomecânica, ajuda para ele adaptar aquele idoso que tem o supra dele lascado, como você diz, os primeiros 30 graus deles não sobem. Então eu preciso saber a função do supra e qual o ajuste biomecânico que eu faço para deixar o ombro dele funcional. Porque ele precisa fazer o quê? Pentear o cabelo e tocar a borda da escápula contralateral. Se ele fizer isso, ele é funcional. Não precisa ter o ombro aqui desse tamanho, meu idoso. É só isso que eu preciso que ele faça. Só que se ele não consegue pentear o cabelo, ele fica mais tempo em casa, não se relaciona socialmente, mais depressão, sai menos, mais sedentarismo e a gente fechou o ciclo. Por isso que a nossa principal objetivo é manter a funcionalidade do indivíduo. Não importa se ele tem 40 mais, 50 ou 60, porque quando ele tem qualquer patologia, desde uma diabetes, uma cardiopatia, no final da ponta eu tenho perda de função. E a nossa função principal é justamente manter a funcionalidade desse indivíduo para dar autonomia para ele. Me permite fazer uma pergunta para eles em cima da tua pergunta? Já que não é o meu público e vocês trabalham com o público. Só tem que fechar rapidinho? Tá. Você pode só dar suas considerações? Fechando essa pauta, o que vocês recomendariam? Você que trabalha com o público da terceira idade, por exemplo, você que trabalha com o público de emagrecimento, que muitas vezes é obeso, enfim. Como conseguir atrair esse público para a academia? Além de treinar e preparar os professores para isso. Como mudar essa imagem do que já existe? Porque para mim é fácil, né? As pessoas querem melhorar o glúteo, já vão na academia, já me procuram na consultoria online, mas para vocês? Para mim passa por uma mudança arquitetônica da academia para receber esse público, mas principalmente passa, a principal fonte de captação. Eu vou falar na FIBO, em Colônia, na Alemanha, justamente na semana que vem sobre isso. Sobre como colocar o idoso dentro da academia. As aulas em grupo para idoso, elas são fundamentais, porque a principal fonte de captação é ela trazer a colega dela. Então, quando ela chega lá, ela encontra outra pessoa parecida com ela, fala, ei, isso aqui esse ambiente aqui me é familiar. Isso aqui não me é estranho agora. Vou anotar, professor. Então, se a gente não fizer esse ponto, é chave. E aí as atividades, elas têm que ter um caráter lúdico para o idoso. Então, eu vou mostrar hoje alguns exercícios na prática aqui na minha aula, inclusive, de como que eu posso colocar ludicidade para o idoso, variabilidade e que na própria aula tenha conexão com os outros alunos para ter a percepção que outras pessoas com o mesmo problema dela são beneficiadas por aquela tarefa. Então, eu penso muito mais em tarefas para os idosos do que em exercícios hoje em dia. Boa, excelente. Eu vou responder baseado, compartilhar baseado na teoria das necessidades psicológicas básicas, que são 3 pontos: autonomia, competência e relações sociais. Primeira pergunta: será que nós estamos desenvolvendo autonomia nas pessoas? Autonomia não quer dizer fazer o que quer, mas é fazer de modo correto e, obviamente, esse indivíduo conseguir ter uma ação positiva. 2, competência. Competência é ter a capacidade de escolha. E relação social é relação social. Essa e aí não precisaria nem avançar nisso. Então, o que eu vejo é que as academias agregarão mais pessoas exatamente em função desses pontos. Nós somos mais autônomos. Se você não fizer nada, a pessoa vai fazer por si só. E quando a gente fala idoso, a gente pode estar lembrando do idoso da época dos nossos avós. Eu tenho 58 anos. Daqui 2 anos eu vou pegar a plaquinha e vou treinar lá com você. Não é o idoso, meu pai, minha avó. Não é esse idoso. Esse idoso não existe mais. Ou se existe, são alguns. São os nonagenários. Quem que é o idoso futuro? É o idoso que fez faculdade, que
que tem autonomia, que tem competência, que tem uma série de coisas, ele chega no lugar e fala: tá tudo diferente do que eu aprendi. Eu vou te responder. Nós, entendo eu, que precisamos promover ações para o futuro. Para o futuro. Nós estamos trabalhando na vertente do passado ainda. Boa. Como que numa faculdade de educação física não tem uma disciplina para falar sobre gestão em saúde? Porque, na verdade, na minha opinião, nós seremos gestores em saúde. Eu vou pegar o que o físio fala, o que o nutricionista fala, o que o médico fala, o que o meu colega da educação física fala, e aquilo que eu levantei de informações, e vou gestar a saúde com o sujeito. Eu vou criar um plano de ação junto com ele, para ele me dizer do plano o que nós podemos fazer. Para que tudo se torne mais atrativo para ele, mais prazeroso. Mais perfeito. Competência, mais faça autonomia. Sentido. Exato. O fazer sentido é a autonomia do perceber quanto aquilo é importante para mim. Isso perpassa por mecanismos de autonomia. Ele se sente realmente orientado, né? Visto, percebido. Então, eu entendo que nós vamos passar por dois públicos, por dois momentos. Um momento de ter essa mudança de paradigma para pôr mais pessoas e uma curva de crescimento de indivíduos 40 a mais ou até menos que seja, mas com doenças crônicas. E aí eu vou dizer só uma coisa, porque lá na medicina eu tenho aprendido muitas coisas com os médicos lá. Ele diz assim, ó, esse cara é hipertenso, cardiopata, não sei das quantas. Exercício é necessário. A pergunta é, mando para quem? Que, por exemplo, um sujeito coronariopata, clinicamente estável, o médico fala, você precisa fazer exercício. Aí vem a pergunta, vou fazer aonde? A pergunta já foi feita para mim, eu vou reproduzir para você. Eu dou aula numa federal. Para quanto % dos alunos que você formou, você mandaria sua mãe para treinar? Seja sincero, professor. O senhor também foi professor universitário. Quando eu me formei, nem para mim eu mandaria. Pouquíssimos, raríssimos, né? raríssimos. Então, isso a gente tem que fazer essa autocrítica. Isso que eu estou falando é o futuro, porque é o seguinte, alguém acha que não vai envelhecer? Vai. Alguém acha que não vai ter mais doença crônica? Vai. Alguém duvida que o exercício é importante? Ninguém duvida. Tudo isso é verdade. A pergunta é, em caminho para quem? Começa na graduação, continua na pós-graduação, numa especialização, mas não para por aí, né? Então, veja, mais formações. Essa discussão que vocês estão trazendo aqui, ela é muito macrosistêmica de uma mudança de um pensamento de abordagem que não invalida a biomecânica, que não invalida a fisiologia que a gente faz, que não invalida nada. Totalmente sinérgica. Né? Eu tenho que colocar isso, porque é isso aqui que está faltando. É isso que está faltando. Perfeito. Enfim, acho que dá para falar tanta coisa que, meu Deus do céu. Mas Infelizmente, eu tenho que dar aula agora, então. Ele também tem a palestra dele. Vamos ter que terminar por aqui. Foi um prazer, que bate-papo, né? Ficaríamos mais um dia inteiro. Muito assunto bacana tem educação física. Boa. Nossa, mãe. Muito. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecemos. E vamos aproveitar o restinho do evento aí. Boa. Uma honra, professores. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado. Pessoal. obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.